Fala, gente boa! E aí, tudo bem? Eu espero sinceramente que esteja tudo bem com vocês, né? Lutando e vencendo todos os dias. Pessoal, é o seguinte, todo mundo está repostando, comentando sobre a invasão da igreja lá em Curitiba. Um vereador petista encabeçando uma manifestação na porta de uma igreja histórica em Curitiba, se não me engano, a Igreja da Ordem. Eles decidiram sair da manifestação, que a priori era pacífica e, segundo eles, ordeira. A pauta principal já vou comentar com você, mas eles falavam sobre racismo, etc. Então, encabeçado por um vereador petista, invadiram a missa, acabaram com a missa e começaram a gritar palavras de ordem. Invadiram em plena missa. Invadiram e acabaram com a reunião religiosa. Vamos conversar sobre essas coisas, os vermelhinhos, né, mostrando, né, de modo escancarado, qual é o propósito, o que eles querem, né, qual é o objetivo. Existe algo acontecendo no mundo inteiro, né? Só a gente dar uma olhada para os outros vídeos que eu comento aqui com vocês, pegar o histórico aí das matérias, das informações, fazer umas conexões suaves. E vocês vão perceber, né? E vocês vão perceber a conexão com as coisas. Bom, vamos lá então. Quem está encabeçando, qual é o propósito, qual é o histórico que eles estão reivindicando, por que aquela igreja, por que um vereador está encabeçando isso. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Então, está aí na tela, ó. Coloquei aqui um portal qualquer, e eu não estou preterindo portal não, por dizer que é um portal qualquer, porque não é um portal da grande mídia, eu não conheço, só dei uma gugada para não colocar vídeo de Instagram e de rede social. Então, abri esse site aí. Vereador do PT, a manchete, vereador do PT de Curitiba lidera a invasão de igreja para protestar contra racismo e vídeo gera críticas. Isso daqui é um tiro no pé do Barba. E isso daqui é uma pedra no sapato do ex-presidiário, né? Do descondenado. Acho que esse é o melhor neologismo aqui, né? Do descondenado, né? Que vai despiorar, né? Vai despiorar a situação. Está despiorando a situação. Olha lá, vereador de Curitiba, do PT, lidera invasão de igreja para protestar contra o racismo e vídeo gera indignação. Vou manusear a matéria aqui e eu já bato um papo com vocês. Um vídeo circula nas redes sociais com imagens do momento em que um grupo de manifestantes liderado pelo vereador de Curitiba, Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores, invade, essa expressão certa mesmo, invade a Igreja do Rosário no Largo da Ordem, conhecido como Igreja da Ordem também, neste domingo, dia 6. No caso, ontem, o grupo participava de uma manifestação para pedir justiça, né, pelo congolês, que foi aqui no Rio de Janeiro, inclusive, né, um taco de beisebol, foi algo muito pesado. Está sendo apurado, os 3 envolvidos, 3 acusados estão em prisão preventiva, né, e o juiz manteve a decisão por mais 30 dias, em que se apura os fatos. O nome dele é Moshe Kabagambi, na cidade do Rio de Janeiro, por 3 homens. Não necessariamente foi por causa disso aqui, sabe? Tem outras questões envolvidas aí, mas enfim, a justiça tem que ser feita, tem que ser apurada, e os responsáveis precisam pagar pelo que fizeram, né? Essa brutalidade aí. Durante a invasão, os manifestantes gritavam a palavra racista. Para quem, gente? Para quem? Para o sistema religioso, para o cristianismo, que é o objeto central, né? Eles estão usando aí essa questão do evento que aconteceu, são 2 pessoas, na verdade, né? 2 eventos, 2 pessoas que se foram, que eles julgam que foram crimes raciais. Na verdade, foram crimes. Agora, realmente, ele era um congolês, aqui no caso do Rio de Janeiro. Mas preste só atenção no desenrolar das coisas aqui que eu quero conversar com você. Bom, a Banda B procurou, no caso o site aqui, procurou a assessoria do vereador petista na manhã de segunda-feira, em uma nota enviada à redação explicando o ato, alegando que nos surpreende perceber que exaltar o amor e a valorização da vida em uma igreja causa mais indignação que essas palavrinhas aí de 2 homens a 2 seres humanos negros no Brasil. Então, veja, o vereador do PT, ele é eleito, deixa eu voltar para cá, ele é eleito, a vereança, ele tem o seu papel central é fiscalizar o executivo. E ele precisa resguardar, proteger, né, suas leis, seus projetos de lei. Deve ser, além de fiscalizar o executivo, correspondendo aos anseios da população, evitar dano ao patrimônio público, né, danos ao erário, etc.
O papel do vereador, então, é corresponder aos interesses da população e evitar danos nesse processo de fiscalização, evitar danos a esses interesses, né? Proteger o patrimônio, preservar o patrimônio. E essa igreja é uma igreja histórica. O vereador do PT, ele foi para lá, então, organizou essa manifestação. Já vou explicar por que é um tiro no pé do Barba, tá? Do 9 dedos, vou explicar por quê. Ele organizou essa manifestação para gritar algumas palavras de ordem nessa igreja que, segundo eles, tem um histórico. Foi criada, foi construída justamente por ex-escravos, e era o único lugar em que eles poderiam estar ali sem ser reprimidos, né? Então eles apelaram para uma questão histórica para concentrar a manifestação contra o racismo. Então a concentração se deu ali nessa igreja por causa de uma questão histórica, racial, de resistência, segundo eles. Ok, perfeito, tá aí, né? A explicação mais clara e mais objetiva. Então eles estão versando pelo amor, pelo respeito a dois seres humanos. Eles estão aproveitando isso e criar uma projetaram os mini George Floyd no Brasil, né? Já tentaram de todo modo rivalizar a coisa, pegando um evento ruim, né? Trágico, que os responsabilizados precisam ser penalizados, ok? Pela justiça, perfeito. Precisam receber a condenação que lhes são devidas, né? Que aí os responsáveis precisam pagar por isso, ponto final, não preciso ficar repetindo nisso, mas estão aproveitando isso para quê? Para esconder algo maior. Qual é o algo maior, Rafael? Esses vermelhinhos, esse pessoal, desculpa aí quem é sinistro, mas esse pessoal da canhota, eles odeiam os valores. Quando eles gritam racista, não é só para o padre, né? A Igreja da Ordem ou do Lago da Ordem. Eles estão falando do cristianismo, estão falando da moralidade cristã. Ok, pessoal? Entenda o que acontece no mundo inteiro, entenda o que acontece, por exemplo, no Canadá, o que acontece em vários lugares do mundo. Na França, por exemplo, eu expliquei para você que a França, né, e analisando o contexto do velho continente, a França, objetivamente, a cada 2 semanas estava perdendo uma igreja cristã. E a cada semana surgindo uma mesquita islâmica. Olha que dado interessante. Isso dado de 2021. Veja como isso é sério. Então, ao mesmo tempo que nós estamos vendo parlamentares sendo presos, né, sejam padres, bispos, pastores, sofrendo ameaças, eles não podem se posicionar. E aí eu falei para você o seguinte, que isso está dentro de um contexto maior. Eu não quero falar para você que a invasão dessa igreja, a interrupção da missa, né, esse ato grosseiro, que eles teriam o direito de fazer a manifestação fora da igreja. Né? E se eles primassem realmente pelo amor e pelo respeito, esperariam a missa terminar, mas não tem nada de amor, não tem nada de respeito nisso. Eles invadiram a missa, então aí já está tudo errado. Quando eles invadiram um espaço que é garantido pela Constituição, lugar de culto, é inviolável, não pode entrar ali e não pode interromper o culto, e do modo que fizeram, né? Inclusive discutindo com idosas, sendo agressivos com pessoas idosas. Nunca poderiam fazer isso. Ainda mais encabeçado por um vereador, que o vereador ele deve justamente primar pelo que ele não está fazendo. Então ele deveria evitar esse tipo de comportamento. Mas o que eu falei para você é o seguinte, que isso era uma pedra no sapato do Barba, né, do descondenado, né? Que é o seguinte, ele está tentando criar um podcast, está tentando se aproximar dos evangélicos, está tentando recuperar a base que ele tinha da missão integral, no caso dos evangélicos, a base que ele tinha, no caso, a teologia da libertação, que aqui no Brasil era muito forte, né, um movimento muito forte da teologia da libertação, né? Se você pegar a origem, pegar esse movimento, né? A crescente desse movimento com Leonardo Boff, etc., está tentando recuperar esse apoio. Muitos padres, pastores pegaram a aversão, abriram os olhos e têm a aversão ao PT, esse partido que provadamente seus componentes roubaram tanto o Brasil. Ok, perfeito, isso aí está a cargo da justiça, né? Ou está na memória das pessoas, as pessoas não vão esquecer. Mas o descondenado, o Barba, ele vem tentando se aproximar dos evangélicos e dos setores mais tradicionais. Então essa manifestação vereador do PT é um incômodo para o Barba. Por mais que eles estejam aí tentando
ganhar força nesse todo esse movimento, criar, né, mini situações, mini George Floyds, etc, para ver se gera uma manifestação maior, um volume maior de protestos, e não conseguem, porque as pessoas, de fato, caíram as escamas, né, e as pessoas estão enxergando a verdade, que eles são intolerantes. Invadir a igreja desse jeito tem a ver com algo que eles odeiam, o cristianismo. Eles odeiam. Essa é uma batalha espiritual, que fique muito claro isso para vocês, tá? Então, se não quiser entender a parte política, que um vereador nunca poderia fazer isso, mas entenda a parte espiritual. A parte espiritual é que eles odeiam a luz, odeiam a verdade. Só existe um único Deus, ok, senhoras e senhores? Esse movimento dos vermelhinhos, né? Esses movimentos aí que vocês veem não só no Brasil, mas vários lugares. No ano passado, na Colômbia, tiveram movimentos assim, né? Inclusive tacando fogo. Entende, pessoal? Não preciso dar todos os detalhes por causa do algoritmo, você está percebendo, está captando muito bem o que eu quero dizer aqui. Na Colômbia tiveram esses movimentos, no Chile também, né, há 2 anos atrás, esse movimento foi forte. Nos Estados Unidos, a gente vê a reverberação dessas informações. No Canadá, na Europa, em vários lugares, isso está acontecendo. Veja, claro que teria que ser um vermelhinho, né, liderando toda essa baderna, a invasão, a interrupção da missa ali. Eu paro por aqui, pessoal. Se esse vídeo for relevante para que outras pessoas também acordem de uma vez por todas e saibam que, por mais eles estejam dando uma maquiada, tentando fazer podcast com evangélico, podcast com padre, chamando setores conservadores, eles defendem pautas que é anti-Deus, anti-família, anti-igreja. O que eles puderem fazer daqui para frente para dilatar, romper de uma vez por todas, eles vão fazer. Ainda que tenham que vestir uma capa de cordeirinho, mas lá por baixo a gente sabe que está um lobo bem perigoso. Paro por aqui. Um abraço. Foi relevante mais uma vez. Compartilha. Tchau, tchau.